Olá pessoal, esse vídeo vai trazer três aspectos sobre o processo migratório aí no Brasil e no mundo, tá? Sobre a migração, então, dentro dessa ideia de muitos, muito equivocada sobre uma invasão estrangeira aí no Brasil, tá? Também temos que trazer à tona a questão da xenofobia e também sobre políticas públicas, né, para a população imigrante, não só no Brasil, mas nos países como um todo. Então, primeiramente, nós temos que considerar três aspectos comuns à imigração no Brasil, né, e no mundo. Então, o primeiro é que muitos imigrantes são fugitivos da pobreza, de uma vergonhosa desigualdade social, de perseguições políticas, religiosas, preconceitos, de violências, né, contra minorias étnicas e mais várias outras, né, se a gente for um pouco mais a fundo. Então, segundo aspecto, tem a ver com as mudanças climáticas aí, aceleradas pelo intenso ritmo de produção e consumo, né, que está levando aí o planeta ao colapso ecológico e ameaça a vida na Terra, do não acesso à água potável, de catástrofes naturais como tsunamis, terremotos, tá? E o terceiro aspecto, né, relaciona aí as migrações, as crises econômicas, como guerras, grandes obras, grandes eventos, a impunidade de crimes, como por exemplo tráfico de pessoas e trabalho escravo, que até de acordo com a ONU, né, dados de 2013 aí, logo atrás do tráfico de drogas e de armas, o tráfico humano aí de escravos é o terceiro crime mais praticado no mundo e movimenta bilhões de dólares por ano, o que o torna uma das atividades criminosas mais lucrativas da economia globalizada, né? Também a escassez aí de políticas públicas e políticas migratórias que viabilizem a promoção do migrante como pessoa de direitos dentro dos novos territórios, dos novos países, né? De saberes aí que contribuem para o bem-estar das comunidades que vão os acolher. Então, a maioria aí dos milhões de imigrantes no mundo atual, né, vivenciam problemas sociais semelhantes, vividos por boa parte dos imigrantes que tentam melhorar ou recomeçar suas vidas em terras estrangeiras. Então não é uma coisa específica do país X ou do país Y, é algo que está entre todos, né? Infelizmente, é uma vivência que todos estão vivenciando, né? Que é algo semelhante. Então, dentro disso, vamos nos fazer um questionamento, né, e refletir um pouquinho, tá, galera? Há motivos reais para alarde sobre uma invasão estrangeira, então, em aspas, né, no Brasil? Então, eu vou responder com alguns dados, certo? Então, de alguns anos atrás os dados, mas são dados, tá? Então, segundo o Eurostat Statistic de 2015, em 2012, havia 33,3 milhões de imigrantes na Europa, ou 6,6% da população do continente. A Alemanha, então, e a França tinham aí, dentro dessa porcentagem de imigrantes, respectivamente, então, cerca de 12% para a Alemanha e 11% de imigrantes para a França. Em 2013, vamos trazer aí para a América, os Estados Unidos tinham 46 milhões de imigrantes, 15% de sua população. Já os brasileiros, tá, que vivem aí e trabalham em outros países, chegam a 2,8 milhões de pessoas. Então, os imigrantes que vivem e trabalham no Brasil são cerca de 1,8 milhão de pessoas, ou seja, 1% de nossa população. Então, dentro dessa perspectiva e dentro das porcentagens da quantidade de imigrantes dos outros países, né, é falso falar em uma invasão de estrangeiros. No Brasil, por exemplo. Isso só estimula aí o preconceito e a xenofobia, né? E não podemos esquecer que, na verdade, a sociedade brasileira, formada por imigrantes, né, deve buscar o tempo todo compreender a realidade da imigração, discutir e pressionar para implementar políticas migratórias humanidades,
como o direito universal à acolhida. Afinal, nós somos um país formado, além dos povos nativos, também hoje por imigrantes e suas miscigenações, né, que foram trazidas e que foram produzidas aqui, né, e reproduzidas. E dentro disso devemos olhar para além então da xenofobia e o preconceito étnico e racial, né? Como por exemplo no final do século XIX, início do século XX, a migração no Brasil ela era branca, né? De origem europeia, voltada aí para o colonato e o trabalho assalariado. Hoje, como antes, a imigração, né? Ou vamos por assim, permanece voltada aí para o trabalho, né? A condição social e econômica dos imigrantes de antes e dos de hoje se caracteriza pela vulnerabilidade ainda. Então, hoje como antes, eles fogem da pobreza e trazem a sua esperança de conquistar respeito e dignidade. E também trazem aí a capacidade de construir a partir do seu trabalho, da sua cultura, para alcançar melhor padrão de vida para todas as pessoas. O que mudou então para que atualmente a xenofobia e o preconceito sejam tão assintosos, né, como vemos nas redes sociais e até nas ruas? Dá para entender. Mudou a cor da pele e procedência dos imigrantes atuais. Antes eram brancos europeus. Hoje são negros, africanos e caribenhos, destinados a postos de trabalho de remuneração como babás, frentistas, caixas de supermercados, açougueiros, ajudantes gerais, faxineiros e por aí vai, né? E além disso também devemos considerar também a migração interna no Brasil, né? Apesar de não constar aí na agenda política, ela é intensa e suas causas são diferentes daquelas que motivam a imigração internacional. Né? Elas não são diferentes daquelas que motivam a imigração internacional. Em geral, aí, os migrantes internos eles fogem de violências, da pobreza, conflitos agrários, enchentes devastadoras, da falta de água potável, né? Das suas condições de vida que são precárias. Então, se antes as migrações internas eram percebidas através dos fluxos, né, de nordestinos para a região sudeste, de sulistas para as respectivas regiões norte e centro-oeste, né, hoje o mapa das migrações internas mostra fluxos migratórios mais complexos e extremamente voláteis entre todas as regiões brasileiras. Então, de acordo aí com o IBGE de 2010, uma década aí, a expansão do agronegócio e das grandes obras contribuiu para diversificar as rotas migratórias e os rostos dos migrantes, né? Em sua maioria, eles então são indígenas, quilombolas, camponeses, ribeirinhos, operários, jovens, né, moças e rapazes, que buscam então trabalho, estudo, tratamento de saúde, e trazem esperanças aí, né? Saberes vitais às nossas necessidades básicas, como alimentação, diversão, estudos, serviços, né? E etc, etc, e etc, né? Então, e com isso é urgente, né? Precisamos de políticas públicas e de imigração, pois a imigração não é um fato isolado, nem exclusivo de um país. Então, dentro disso, como tratá-la? De forma articulada e com foco na garantia de direitos. Não há fórmulas prontas e o caminho é extremamente sinuoso, porque não tem algo estabelecido como uma regra. Porém, não há dúvida da urgência, né, de políticas de gestão humanitária e da imigração, principalmente aí articulada entre regiões de origem, o trânsito, né, como chegam, e destino dos migrantes, também extremamente importante, né? Então, e é nesse aspecto aí que o Brasil precisa dar passos concretos e ágeis. Então, essas políticas devem viabilizar processos justos,
e acessíveis, né, de documentação, acesso a um trabalho decente, à moradia, à saúde, ao aprendizado da língua, né, do idioma, a programas culturais e pedagógicos. E isso deve acontecer como uma forma de inculturação, né? Deve ter essa simbiose, deve ter essa troca, deve ter esses braços abertos para trazer o imigrante e aprender com ele também, né? E com isso também uma prevenção e enfrentamento ao preconceito e à xenofobia. Com isso vai se acabar com as desigualdades, né, do imigrante para o local. É aí que vai se tirar da cabeça a xenofobia, quando o próprio povo, pegar o exemplo do Brasil aqui, entender que nós somos o resultado de um processo migratório secular e que todos nós somos resultados de nossos antepassados virem de outras regiões e se moverem, né, pelo mundo. E aí nós vamos acabar com a xenofobia da atualidade, tá? Para quê? Para que a sociedade realmente possa se chamar de humanizada. É para isso que precisamos de políticas públicas urgentes para os imigrantes. Forte abraço.